Bom dia, Rafael. Prazer, mais um aluno recolocado pelo Admirável Emprego Novo. Prazer estar te conhecendo. Queria, saber como é que foi a tua trajetória de recolocação. Queria que tu começasse te apresentando, dizendo de onde que tu tá falando. Eu sou Rafael, sou daqui de Minas Gerais. Legal. Eu comecei a fazer, inicialmente eu moro em São João del Rei Tá. e concorri a uma vaga em Mariana. E aí, eu quero entender bem como é que foi essa trajetória. Só me fala antes de que área profissional que tu és. Eu sou engenheiro civil. Engenheiro civil, tá. E a tua situação antes do curso era o quê? Empregado, desempregado? Eu estava desempregado. Desempregado. Já fazia quanto tempo? Fazia pouco tempo? Tinha 8 meses que eu estava desempregado, estava à procura de algumas oportunidades. Tá. Fazia entrevista e nada, Uhum. ninguém me chamava para nada. Tá. Aí, aí eu comecei a fazer o curso. Tu viu E alguma quando, divulgação? Viu a palestra? sim, vi uma palestra, no webinar, e Uhum. a partir do curso eu comecei a aplicar algumas dicas, algumas estratégias. Táticas mesmo. Aham. Aham. Sim, e foi quando eu conheci um, um colega profissional no Facebook mesmo, Tá. e ele me chamou para uma palestra, Aham. uma palestra em Belo Horizonte, que ocorre semestralmente, Uhum. e foi onde a gente trocou algumas ideias. A gente trocou algumas ideias, eu contei um pouco da minha história, Uhum. ele gostou do meu currículo e apareceu uma vaga. E ele se sentiu interessado Indicar. em me indicar. Aham. Aham. E a partir daí eu conversei com o gestor, diretamente com o gestor. Tá. Chegando na empresa, tinha pelo menos 150 pessoas para a vaga. 150. 150, a fila estava virando o quarteirão. Tinha fila e tudo? Tinha fila e tudo, eu estava quase desistindo. Aí eu falei, não, já tô aqui, vamos embora. E antes de ir nessa etapa, tu viu todas as aulas do curso? Tu viu as de entrevista? Sim, sim, eu vi a de entrevista, eu montei meu currículo, montei meu Uhum. LinkedIn, montei tudo bonitinho. Tava tudo bonitinho. Tava se Sim, sentindo mais confiante também. sim, estava me sentindo muito mais confiante. Uhum. E chegando na entrevista, a primeira pergunta foi: você tem experiência? Por, eu tenho experiência na área, Uhum. só que tinha muito mais candidatos com muito mais experiência que eu. Era uma E dinâmica, Rafael? Era uma dinâmica de não, grupo? era Era individual, individual? individual. Tá. Era entrevista mesmo. Uhum. Aí, na entrevista foi tudo dando certo, quebrou o gelo, conversei com o gestor e ele gostou de mim. Ele falou, aí ele falou o salário. No salário não me interessou muito. Uhum. Foi quando eu comecei a negociar o salário Tu com o olhou a próprio. aula de negociar salário? Sim, sim. E isso foi numa quarta-feira. Tá. Na sexta-feira, o gestor de uma outra empresa completamente diferente, me ligou. Falou: olha, eu conversei com o gestor que te entrevistou e eu tenho uma proposta para você. Jura? Nessa, sim, O próprio gestor que te conheceu te indicou para uma vaga. indicou Em para outra uma vaga empresa, nada a ver. de outra empresa completamente diferente, Meu ganhando Deus! 20% a mais, porque Quantos? 20% a mais do salário, Nossa! porque ele não conseguiria ajustar o salário para o que eu queria. Que demais, Então, Rafael! aí eu conversei com o diretor da empresa, da outra empresa, Aham. ele gostou de mim. Isso foi numa sexta-feira, na segunda eu estava contratado já dentro da empresa. Uau, que demais! Tá, vamos lá, deixa eu entender. E isso foi quanto tempo depois de começar o curso? Foi 2 semanas depois de começar o curso. Depois de 8 meses remando, remando. Sabe que eu Sim, percebi, Rafael, com a tua história, que faltava confiança, né? Eu acho que pelo sim, tempo que tu tava procurando recolocação, porque tu era chamado para entrevista, né? Às vezes a pessoa sim. nem é chamada para entrevista. Tu tinha um currículo bom, tinha uma experiência, mas lá na hora da entrevista aconteceu uma coisa que abalava a tua confiança. Eu travava completamente, ficava nervoso. Acontecia algumas coisas também depois da entrevista que eu não sei o que acontecia. Aham.
E aí Aí tu fez acaba. a tática da posição X? Sim, fiz. É, Valeu a vale pena. muito a pena. E aí, quando tu viu a aula de negociar salário, e mesmo antes, na entrevista, ele já demonstrou interesse que queria te contratar, é isso? Sim, Já demonstrou na interesse. entrevista. Mesmo tendo 150 pessoas, tu viu ali que já tinha meio que ganho a vaga. Sim. Foi quando ele falou, não, você tem tudo o que eu preciso para a minha vaga. Aí foi quando eu me senti seguro para Aham, negociar o salário. boa! Falei, Imagina se não tivesse negociado. é, eu estaria. Não estaria tão feliz, daqui um pouco, em um mês, já ia estar pensando, poxa, eu poderia estar ganhando mais, eu Sim, sei que eu tenho potencial, né? É isso que isso, acontece. É exatamente isso que eu falo na aula, não é a questão de sim. entrar ganhando abaixo do que tu realmente merece. E assim, eu ganhei um cargo de alta gerência, sendo recém-formado, e Jura? sim, eu entrei já como cargo alto, de confiança. Nossa! E tu tá há quanto tempo agora? Agora, eu entrei agora, recentemente. Tem Tá, legal. 2 semanas que eu estou nesse emprego. Tu teve que mudar de cidade ou fica tranquilo de ir? Não, eu tive que mudar de cidade, mudar completamente minha vida inteira, Que mas legal. Uma mudança maravilhosa. sim, tô adorando. Então, recém-formado já tá num cargo de gestão. Sim, Que bacana. E aí, LinkedIn, tu segue recebendo oportunidades, tu refez tudo. sim, continuo recebendo, é, mas eu tô adorando o emprego. É, mas depois que. Isso é uma coisa que eu vejo de todos os alunos. Depois que eles conseguem emprego, começa a chover ali, o pessoal parece que começa a ligar e acho que a pessoa trabalhando tá tão feliz que parece que começa a vir um monte de contato, né? Uma semana depois, uma outra empresa me ligou para gerente de informações. Uau! Já estava quase também quase tudo certo, mas eu Aham. recuei e ofereci uma indicação. Isso aí. Boa, boa, Rafael. É Ofereci uma isso aí. indicação. Isso aí. Tu teve na tua trajetória essa questão assim de pessoas te ajudarem, né? De um Sim, contato no Facebook e essa abertura também, né? Isso também eu falo na aula de networking, de tu ir lá, de e tu conversar, de tu expor, de tu saber fazer, te apresentar em 1 minuto. Tu usou todas essas táticas quando tu foi lá na palestra? sim, eu usei tudo. Tudo, tudo, tudo. E Mas tu foi um principalmente a aluno. parte da via de mão dupla, né? Isso, isso. Da Principalmente reciprocidade, né? isso. Verdade. E tu vê, esse gatilho aí da reciprocidade foi até pelo gestor da vaga que te entrevistou. E é Sim, incrível, porque semana passada eu conversei com um aluno que foi a mesma situação, o Carlos, que ele foi indicado pela gestora dentro da empresa, né? E eu disse até pro pessoal, poxa, tem gente que fica reclamando e diz assim, ah, mas hoje tudo é QI, é só indicação. E aí os nossos alunos estão conseguindo indicação dentro da empresa mesmo. sim, foi dentro da empresa. Foi completamente doido. Eu nunca imaginei que ia acontecer isso. Sim, sim. E eu acho que essa questão de também de tu estar em movimento, de tu saber que tu tem estratégia, mudou toda a postura na hora da entrevista dele achar assim que entre 150 pessoas tu era o melhor, tu merecia não a vaga dele, mas tu merecia algo Sim, melhor ainda. Isso é incrível, Rafael, incrível. sim, eu liguei para ele depois que ele mora em Mariana, Aham, conversei com ele, agradeci. E ele me contou toda a história. Ele falou comigo que tinha várias pessoas com muito mais experiência que eu, mas que não tinha tanta proatividade, não tinha tanta entusiasmo em trabalhar, igual eu estava lá aham, naquele jeito. aham. E E essas competências tu conseguiu, tu tinha noção das tuas competências, tu já tinha feito aquele trabalho de olhar o teu fator 3C antes de fazer o curso, ou na entrevista tu não conseguia posicionar assim o que que tu tinha de diferencial? isso, eu não conseguia me destacar. Eu Uhum, era só mais um e não conseguia mesmo me destacar. Foi com uhum, o curso que eu consegui ver as minhas qualidades, ver uhum, onde eu me destaco mais, uhum. onde são meus maiores deficiências, minhas maiores Deficiência. deficiências. Uhum. E eu usei tudo isso ao meu favor. A entrevista estava durando, em média, uns 5 minutos, a minha durou uns 30, 40 minutos, só de entrevista. Claro, porque eles estavam com muita gente para entrevistar, era tipo uma consulta médica, pá, 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 pá. Sim, foi mais ou menos isso. Então, mas a minha entrevista foi a que mais durou e, assim, consegui fazer tudo, falar tudo que eu
precisava, eu falei na entrevista. Que legal. E tu ainda recebeu esse feedback dele quando ligou para agradecer de que realmente tu conseguiu mostrar isso de uma forma muito clara, o que é mais bacana ainda, né? Sim, Muito. e a empresa que ele me indicou é concorrente dele. Então, Nossa, a tua história então tá totalmente fora do comum pra gente. sim, então ele se sentiu seguro de me indicar para Uhum. uma concorrente dele e achar que eu me destacaria nela. Sim, sim. É, de repente eles têm essa relação, conversam entre si. E o que eu acho mais legal também, e que a gente preza muito, assim, de trazer dentro do curso, que a estratégia é que a pessoa possa fazer o seu próprio currículo, né? Tem gente que diz assim, ah, não, Uhum. mas eu já tenho um currículo bom. Mas quando tu para pra pensar e tu vai escrever um resumo, não é fácil escrever um resumo sobre o próprio perfil, né? Embora seja Não, não é. curtinho ali, vai dizer, fica um tempo, tem que pensar, tu tem que pensar o teu diferencial, tu tem que pôr ali o teu melhor em uma frase. E esse Uhum. pensar qual é o teu melhor é o que faz chegar com confiança na entrevista, porque tu consegue dizer por que aquilo é um diferencial teu. E aí, O maior diferencial foi usar o meu currículo vencedor, e as minhas táticas de de entrevista. entrevista. Pra ti, E essa foi a virada de chave, assim, dentro do que sim, tu fazia antes e o que tu começou a fazer. isso. Ai, O meu Rafael, próprio currículo muito bacana. vencedor ganhou o gestor. Uhum. Bem que tu disse, né? Tu já tinha me falado no WhatsApp, Renata, minha história foge aí do comum. Muito Muito. legal, Rafael, muito legal. Parabéns, assim, eu não tenho dúvidas aí de que o teu diferencial fez, saber o diferencial e saber mostrar ele na entrevista foi, assim, o que encantou esse gestor, a ponto Sim, dele te indicar para uma vaga que ele achou que tu merecia algo melhor ainda, com salários melhores. E a confiança de negociar salário, isso foi muito importante. Porque se tu não tivesse te posicionado assim, eu mereço ganhar mais por isso e por isso, eles teriam botado abaixo, né? Teriam dado o valor que eles querem. E sempre tem essa margem de negociação. A gente fala, sempre tem. E se eles gostarem da pessoa, eles querem a pessoa. E aí eles vão tentar adaptar de algum jeito, vão falar com diretoria, vão fazer algum jeito de adaptar para chegar no valor. Se eles te querem muito, mas eles vão querer muito se tu mostrar que tu tem algo diferente de todos os outros 150 que estavam lá, né? sim, realmente. Legal. E tinha pessoa lá tinha senhor de idade lá, com muita experiência, devia ter Sim, pelo menos uns 20 anos de sim, experiência. sim. E Olha, eu e eu já trabalhei na área de construção civil e sei que experiência é algo super importante, que é valorizado, né, da pessoa já ter uma vim, experiência assim prévia, e aí foi muito bacana. Realmente, eles te contrataram muito mais pela competência e porque eles viram que tu tem potencial para alavancar super rápido, pra fazer gestão. E isso também fez tu entrar muito mais confiante também no novo emprego, né? sim, com certeza. Que Já bacana. entrei. Rafael, se pudesse dar uma dica ou deixar um recado aí pro pessoal que tá na mesma situação que tu já teve, o que que tu falaria? A dica que eu dou hoje é não desista. Não Uhum, desista e faça network. Principalmente fazer network. Network não é só em palestra, não é só em LinkedIn. O network é durante a vida. uhum. Não existe um momento certo para fazer network. Todo momento é certo. Perfeito, concordo 100%. Ontem mesmo estava falando com um amigo que disse assim que a vaga que ele conseguiu foi porque ele recomendou uma competência de uma pessoa no LinkedIn. Essa pessoa agradeceu. Aí o bate-papo começou, porque era uma pessoa que ele já tinha trabalhado. E aí o bate-papo começou, e aí, tá tudo bom, obrigado por me recomendar. E dali a conversa fluiu, e aí essa pessoa indicou ele pra vaga, e aí agora ele foi chamado nessa empresa e tá muito feliz. E eu falei, nossa, que incrível, a gente não imagina o potencial e de fazer isso que a gente disse antes, né? A reciprocidade, de fazer algo por alguém genuinamente, vai lá, recomenda, indica. Se a vaga não dá para ti, indica outra pessoa. Que em algum momento esse ciclo começa a girar e volta para ti também. Com certeza. Que bacana, Rafael. Grandes ensinamentos na tua história. Obrigada por compartilhar conosco. As portas do curso estão abertas, todo mundo comemora ali, toda a equipe comemora cada caso de sucesso. Obrigada, então, que seja aí uma nova trajetória, assim, com bastante desafio, bastante desenvolvimento para ti, e principalmente realização também, que é o que a gente busca, né? Muito obrigado. Eu que agradeço também pelo curso. Ah, que Eu bom, dei muita dica do curso. que bacana. Obrigada pelo reconhecimento também.